Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Camila Pierre, eu sou biomédica, mestre em bioinformática e doutoranda pelo Programa de Ciências Bioquímica da Universidade Federal do Paraná. E o que eu trago para vocês hoje é uma palestra sobre o modelo SWIP, que é um modelo computacional matemático que foi desenvolvido pelo Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada à Bioinformática da Universidade Federal do Paraná. As análises e comparações de sequências biológicas elas são realizadas tradicionalmente utilizando algoritmos de alinhamento, sendo que a ferramenta mais utilizada hoje em dia é o BLAST. Porém, utilizar ferramentas de alinhamento pode ser problemático quando a identidade de sequência é baixa. O que é identidade de sequência? É o quanto a sequência é correspondente em relação a outra ou a outras, né? Além disso, o alinhamento também pode ser problemático quando existe a necessidade de manipulação e de utilização de genomas completos, né? Genomas completos são grandes e às vezes o alinhamento não dá conta de rodar, de processar todos esses dados, ou então, quando o processo acaba levando, dependendo da quantidade de dados, dias, horas, né? Então, essa necessidade por agilidade levou ao desenvolvimento de alternativas para acelerar a comparação de dados em bioinformática. Os métodos livres de alinhamento para análise comparativa de genomas completos são uma alternativa válida, né? São baseados na frequência de palavras relativas CAMERS em espaços vetoriais, e a exemplo de ferramentas livres de alinhamento, a gente tem o SWIP, o ProtSpan, o Camax, o BioVec, entre outras ferramentas. Essas ferramentas facilitam o manuseio dos dados e permite o uso de mineração de dados para identificar características importantes dentro das sequências biológicas. Então, o que é o SWIP? O SWIP, do inglês Spaced Words Projection, é um modelo matemático que foi desenvolvido para lidar com grandes conjuntos de dados, como, por exemplo, genomas completos, reduzindo assim os custos computacionais e ainda assim garantindo a qualidade da análise do produto gênico. Para a gente entender como o SWIP funciona, a gente precisa ter alguns conceitos em mente, como, por exemplo, comparação livre de alinhamento, que é a utilização de algoritmos sem alinhamento, CAMERS, que em bioinformática, CAMERS são substrings de comprimento K contidos em uma sequência biológica, né? São os trechos da sequência biológica, projeção em vetores, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e redução de dimensionalidade. Aqui, redução de dimensionalidade refere-se à diminuição da dimensão do vetor onde as sequências biológicas serão projetadas. Então, o SWIP é um método ou é um modelo? O SWIP é um modelo para representar sequências biológicas utilizando vetores relativamente pequenos e preservando a comparabilidade entre as sequências. Ele é um método desenvolvido que utiliza conceitos de CAMERS passados, que aqui nós chamaremos de máscara, que por meio desses CAMERS passados são escaneadas sequências, gerando o índice e posteriormente criando um vetor de maior dimensão. Esse vetor de maior dimensão é projetado em um vetor de menor dimensão, orientado aleatoriamente em uma base ortonormal. O que seria uma base ortonormal? É um conceito em álgebra linear onde uma base ortonormal é composta por vetores em um espaço vetorial, que é normalizado. Quais são as aplicações do modelo SWIP? O modelo SWIP ele é de aplicação geral em Machine Learning, mas com os vetores gerados pelo SWIP pode se aplicar amplamente em métodos de bioinformática, como, por exemplo, comparação de sequências biológicas, comparação de genomas completos, construção de árvores filogenéticas, análise taxonômica global. Além disso, pode-se fazer análise de componentes principais com esses vetores, construção de heatmaps, que a gente vai falar um pouquinho a seguir. O SWIP está disponibilizado em várias plataformas. Ele foi originalmente desenvolvido em MATLAB, porém hoje nós já temos versões do SWIP em Python, em R, em Octave e novas versões paralelizadas com a base ortonormal embutida.
né? Para evitar a explosão combinatória quando se utiliza uma janela, uma máscara com muitos aminoácidos. Quais são os processos do sweep? Quais são as etapas? Inicialmente, o usuário tem que carregar o multifasta. O multifasta é aquele banco de dados, né, contendo as sequências biológicas em formato de proteínas. A partir desse banco de dados, então, o algoritmo irá fazer o mapeamento e a indexação dessas sequências, que é realizada por meio da máscara, a ser definida pelo usuário. Né? Essa máscara, a partir do escaneamento por essa máscara, vai resultar em uma matriz 400 por 400, contendo as combinações dos 20 aminoácidos possíveis. A partir disso, é projetado em um vetor de 160 mil atributos, que a gente chama de High Dimension Vector, né? Em seguida, a criação da base randômica ortonormal, a projeção com redução de dimensionalidade, então, a partir disso, com a redução definida a critério do usuário. Como resultado, a gente tem os vetores sweep, que podem ser utilizados, como eu falei, ampliamente em machine learning. 3 estudos já foram publicados utilizando o sweep, o primeiro com 8.426 proteomas mitocondriais e 10.324 proteomas bacterianos completos, como estudo de caso. O segundo, um pré-print, né, utilizando 3.386 proteomas virais como estudo de caso. E o terceiro, utilizando proteomas bacterianos de importância biotecnológica como estudo de caso. Essa é a publicação do sweep. O sweep ele foi publicado na revista Nature Scientific Reports em janeiro de 2020, que teve como autores o pessoal do grupo de inteligência artificial aplicado à bioinformática, sob a coordenação do professor doutor Roberto Tadeu Reitz. Como alguns resultados desse paper inicial do sweep, a gente tem aqui nesta imagem a representação dos primatas na árvore global criada pelo sweep. Essa árvore global aqui na letra A, nós temos a representação dos 8.426 proteomas, que foi realizado com projeção sweep de tamanho 600 e o modelo Neighbor Join para filogenia. Então, em rosa, aqui ampliada na figura B, a gente tem a posição dos primatas nessa árvore global. E no círculo vermelho, também ampliado, a gente tem mais especificamente os hominídeos. Essa ampliação do ramo foi para mostrar que os primatas, assim como os hominídeos, eles estão bem distribuídos na árvore, né, coerente e condizente com outros estudos sobre os primatas e sobre filogenia, assim como todos os outros ramos da árvore estão com os organismos corretamente distribuídos e foram curados manualmente. Aqui nessa próxima figura, a gente tem uma comparação entre as árvores filogenéticas construídas utilizando o clustal ômega na letra A, que é o gold standard que se tem hoje em dia para alinhamento, e o sweep com 600 coordenadas na letra B. Né? As duas árvores foram executadas utilizando o modelo Neighbor Joining de filogenia. Porém, a gente utilizou um conjunto de dados um pouco menor por conta da dificuldade de rodar alinhamento naquele conjunto de dados muito grande de 8.426 proteomas mitocondriais. Então, aqui nós temos 41 mamíferos que foram publicados em outro estudo. Para rodar o clustal, todas as proteínas mitocondriais foram concatenadas, né, foram unidas seguindo a mesma ordem. Então, aqui nós temos representado em cores, nesses quadradinhos, a ordem dos mamíferos, né? A gente pode perceber que na ponta final da árvore A, que foi a árvore rodada pelo clustal ômega, houve uma divisão, né, na ordem Artiodactyla, em rosa, pela ordem Cetácea, em verde, né? E no sweep isso já não aconteceu, né? A ordem aqui é Artiodactyla, com a ordem Cetácea lá na parte de cima da árvore letra B, ela ficou distribuída corretamente, coerentemente. Então, a gente pode perceber por meio
desta análise também que fica claro que o SWIP teve uma vantagem e ficou com a árvore mais coerente do que a do clustal que foi utilizado o alinhamento. Outra maneira, outra aplicação do SWIP é por meio da representação gráfica de proteomas, né? Nesta imagem, a gente tem a representação gráfica de proteomas bacterianos por meio de heatmap. Heatmap são mapas de calor que fornecem representações visuais em cores que mostram exatamente onde os dados estão interagindo. Então, aqui temos o heatmap dos proteomas bacterianos representados pela matriz 400 por 400, que é aquela matriz gerada lá no início dos processos do SWIP. Os quadradinhos pretos do proteoma bacteriano, eles representam a semelhança entre os proteomas das cepas de Corynebacterium. Já os quadrados vermelhos mostram as semelhanças entre os proteomas das cepas de Escherichia coli, e os quadrados em verde mostram as áreas de similaridade entre as espécies de Klebsiella. Por que a gente destacou? Porque são bactérias muito parecidas entre si. Então, às vezes fica difícil a visualização gráfica, né, das diferenças entre elas. Então, a gente destacou entre os quadrados. E nessas flechinhas pretas pequenininhas, elas apontam as regiões com a menor similaridade entre os proteomas de Escherichia coli e de Klebsiella. Nós também avaliamos o SWIP em relação ao desempenho, né? Nós testamos o SWIP, a representação vetorial do SWIP utilizando outras ferramentas alignment free, como o ProtSpan, o Camax e o BioVec, mas é importante destacar que essas ferramentas elas não são similares ao SWIP, porque o SWIP, ele, como produto final, além dos vetores, você tem a possibilidade de redução da dimensionalidade, né? E essas ferramentas elas não fornecem essa opção. Então, a gente pode perceber aqui que o SWIP foi até 100 vezes mais rápido que o Camax, né? E 10 vezes mais rápido que o BioVec e o ProtSpan. É importante destacar que aqui a gente usou como conjunto de teste para rodar o SWIP e as demais ferramentas, aquele conjunto de dados mitocondrial de 8.426 proteomas completos. Outra publicação, a segunda publicação que teve o SWIP, né, foi esse pré-print que fala da implementação do SWIP na linguagem de programação R. E aqui, como estudo de caso, foi utilizado os dados contendo 31.386 proteomas virais. Foram realizadas, então, análise filogenética e análise de componentes principais nesse estudo, e foram analisadas as cepas virais mais próximas do SARS-CoV-2, que foi responsável pela atual pandemia de Covid-19, né? E com isso, a gente demonstra que o SWIP ele pode sim classificar com precisão organismos taxonomicamente. Aqui nessa próxima imagem, a gente tem análise de componentes principais realizado para esses conjuntos de dados e a árvore filogenética. Então, na figura 1A, nós temos o PCA do conjunto de dados de 4.833 proteomas virais, que foram filtrados daquele conjunto de dados com mais proteomas virais de 31K. Então, temos representado aqui o RNA de fita simples em verde, o DNA de fita simples em amarelo, o DNA de fita dupla em azul, o coronavírus em rosa e não rotulados em preto. Já na figura 1B, a gente tem análise dos componentes principais do conjunto de dados de 31K, com os mesmos resultados, né? O RNA de fita simples em verde, o DNA de fita simples em amarelo, o DNA de fita dupla em azul, a família rotavírus aqui em vermelho, coronavírus em rosa e não rotulados em preto. Já na figura 1C, a gente tem a árvore filogenética gerada utilizando o conjunto de dados menor, né, o de 4K, com parâmetros padrão do SWIP, ou seja, com projeção de tamanho 600. Essa árvore filogenética foi construída pelo método Ward,
né? Então, aqui nesse círculo azul, nós temos o ramo ampliado contendo as amostras de coronavírus, em vermelho, e apresentando as espécies aqui altamente relacionadas com o SARS-CoV-1 neste quadrado. Então, esses resultados, eles reforçam a afirmação anterior de que o R-SWIP ele é eficaz para análise e classificação taxonômica de organismos virais, e além disso, esses resultados nossos dessa árvore corroboram com outros resultados de especialistas nessa parte do coronavírus, né? Falando em taxonomia de organismos, o terceiro estudo foi publicado recentemente na revista Genes, né, em janeiro de 2021, e também por integrantes do Laboratório de Inteligência Artificial e Bioinformática, pesquisadores da Universidade Federal do Paraná do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e por outros pesquisadores e cientistas internacionais. Como resultado desse trabalho de genômica comparativa, nós temos o gênero Azoarcus e Aromatolium, que foram um estudo de caso, né? Esses gêneros de bactérias são de grande importância biotecnológica, principalmente na área de fixação biológica do nitrogênio. O processo de fixação biológica do nitrogênio ele é realizado por alguns organismos chamados de azotróficos, que apresentam a enzima nitrogenase funcional, que utiliza o nitrogênio atmosférico e transforma em amônia para poder ser, então, assimilado pelas plantas. Qual a vantagem desse processo, né? Para quem não tem conhecimento sobre a fixação biológica do nitrogênio. Se a associação entre esses micro-organismos e as plantas for eficiente, o nitrogênio fixado pode suprir as necessidades do vegetal, dispensando, por exemplo, o uso de fertilizantes nitrogenados e oferecendo, assim, vantagens econômicas e ecológicas. Então, aqui voltando à figura, nós temos árvores filogenéticas de genomas completas utilizando o método SWIP na letra A, e a árvore filogenética utilizando o core genoma desses organismos. O core genoma seriam todos os genes em comum compartilhados entre esses organismos. Então, na letra B. Essas análises confirmaram o agrupamento das cepas de Azoarcus aromatolium em 3 grupos distintos, denominados EBN1T, CIB e BH72. Ambas árvores foram construídas com base nas matrizes de distância do SWIP. Aqui também nós temos representada por esses quadradinhos coloridos a origem das cepas utilizadas, sendo que azul foi água, amarelo solo, verde associação com plantas e rosa sedimento. Nós também temos nesses círculos as cepas utilizadas que foram contaminadas e as que não foram contaminadas em preto, e também os genes NIF na parte pontilhada. Outra análise realizada nesse estudo foi a análise da via de redução de nitrato, né, por conta da fixação biológica do nitrogênio, a redução do nitrato a nitrito, né, e posterior conversão em amônio. Então, aqui é um heatmap revelando a presença e a ausência dos genes, dos clusters de genes NAP, NAR, MIR, NOR e NOS, né, para as cepas de Azoarcus aromatolium. Então, a homologia dos genes identificados com os genes de referência, que no caso aqui foram utilizados os genes do organismo CIB, né, em tons de escala de cinza a branco, onde 0% é branco e preto é 100%. Foi possível identificar que o grupo BH72 e outros 3 organismos não possuem o gene NAR, que é o nitrato redutase. Aqui também nós temos a via de análise de degradação de compostos aromáticos. Esse heatmap revela a presença e a ausência de diferentes genes dos clusters de benzoato, representado aqui por BZD, benzoil coenzima, que é representado por BOX, e os genes da via inferior, que são representados por LP, presente nesses genomas de Azoarcus e Aromatolium.
Então, nota-se aqui que o grupo BH72 e outros 4 organismos não possuem os genes benzoato e BOX, como a gente pode ver nessa parte em branco aqui no heatmap, que representa, então, o 0%. Neste mesmo estudo também um outro tipo de análise, né, que é a aplicação do heatmap e filogenia do gene NIFH para confirmar a origem dos genes. Então, o gene NIFH ele é um marcador utilizado para identificar bactérias fixadoras de nitrogênio. É importante destacar aqui que nessa imagem existem 2 tipos, então, de gene NIFH, né? O gene NIFH tipo 1, que está representado em azul, e o tipo 2, que está representado em vermelho. Existem organismos que possuem 2 genes NIFH, existem organismos que possuem 2 genes NIFH de origem diferentes, como é o caso do Azoarcus CC38. Então, a partir dessa análise e das outras análises, a gente pode concluir que seria mais adequado ou manter o gênero Azoarcus em sua totalidade, né, representando todos os organismos Azoarcus e Aromatolium como sendo Azoarcus, ou se por acaso for optado por distinguir Azoarcus e Aromatolium, então que o Aromatolium seja dividido por gêneros distintos. Esta palestra ela teve como objetivo mostrar as aplicações de modo geral do SWIP e alguns resultados dos trabalhos. Eu espero que eu tenha convencido vocês a usar o SWIP. Então, por que vocês deveriam usar o SWIP? Primeiro, por conta da agilidade, né? É muito mais rápido que todos os processos de alinhamento, por exemplo, que a gente tem hoje em dia, por conta da qualidade das análises, como a gente viu, são análises robustas que foram publicadas em revistas importantes da ciência, né? Usar o SWIP para análise taxonômica facilita muito a vida. Além disso, como eu falei, o SWIP tem múltiplas aplicações em machine learning que você pode estar utilizando não só na área da bioinformática, mas em diversas áreas da ciência. E o SWIP ele é disponibilizado em várias plataformas, então se o usuário não tem muita afinidade com o MATLAB, ele pode estar usando a versão Octave, pode estar usando a versão R, Python. Outro aspecto importante, se não for o mais importante, eu acho que é o incentivo à ciência brasileira, né? O SWIP ele foi um método completamente desenvolvido por cientistas e pesquisadores brasileiros, né? Então tá aí o incentivo à ciência brasileira, precisamos valorizá-lo. Aqui estão as referências que eu utilizei nessa palestra. Se alguém tiver interesse nesses artigos ou saber mais sobre eles, eu estou à disposição. Então, eu forneço aqui o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. E eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção. Obrigada!